Contrariando a rapaziada do GE, o Vasco venceu mais uma na Série A, 1-0 contra o Atlético Mineiro, um jogo bem com cara de final mesmo. Era chuva, era gramado encharcado, era a torcida fazendo a festa, empurrando o time, apoiando o time, era a PEC dando carrinho, era a Medel dando carrinho, era zagueiro tirando bola ali próximo da pequena área, era chutão pra cima, e era um jogo bem com cara de decisão mesmo, principalmente pro Vasco, que cada jogo é uma final de Copa do Mundo, sem dúvidas nenhuma. E, meus amigos, eu cansei de falar para vocês nas últimas semanas. Não podemos dar o Vasco como já rebaixado para a Série B. Não pode. Sabe por quê? Primeiro, é o Vasco. Esse é o primeiro ponto. Por exemplo, Sport, Vasco e Bahia, mesmo em épocas atrás, com crise financeira, com crise política, com o grupo às vezes rachado, esses times brigavam até a última rodada, ou pelo acesso, ou pela permanência na Série A, na Série B. Mesmo com inúmeros problemas internos e com crise financeira, a gente não pode colocar times como Sport, Bahia e Vasco, decretar um rebaixamento tão rápido assim, não pode. E também a tabela sempre me mostrava um Vasco não tão distante assim do 16º. Tinha ali sua distância, mas nunca desgarrou para 15 pontos, 10 pontos. Não, isso nunca aconteceu. Então, eu cansei de falar. E aí, o grande ponto para essa temporada de análise do Vasco e do Bahia é: se tudo der errado no primeiro semestre, eles têm um grande trunfo que o América Mineiro não tem, que o Goiás não tem, que o Coritiba não tem e que os times que brigam para não cair, a maioria não tem. A grana infinita. Quando eu falo a grana infinita, eu exagero, óbvio. Eu sei que a grana não é infinita, mas é o poder de investimento, é o poder de você contratar o artilheiro do Campeonato Argentino, é o poder de você contratar um bom treinador, mudança de técnico, do comando técnico ali, é o poder de você contratar um Dimitri Payet, que ainda não jogou, mas muda a patamar, traz um ambiente mais favorável para o estádio, a torcida vai ter mais paciência, mesmo sabendo que ele não está lá no campo, os caras sabem, ó, daqui a pouco ele vai chegar aí e vai jogar muita bola. Então, assim, a chegada de um grande jogador, que foi o caso de Payet, muda, é uma virada de chave no ambiente do clube. E a torcida vai apoiar mais o time. Hoje fez uma festa muito bonita lá no Maracanã. Eu sou um cara aqui que, lógico, a torcida aqui do canal, a maioria, não gosta do Vasco, porque torcem pro Sport, sempre teve aquela rixa. Mas o que eu mais quero é estar na Série A tretando com o Vasco, pô, brincando com o Vasco, tirando sarro e jogando contra o Vasco e duelando contra o Vasco, porque é muito bom. O Vasco tem uma grande torcida, o Sport tem uma grande torcida, o Bahia tem uma grande torcida. Eu não quero ficar na Série B, não, brigando com o Mirassol, com o Novo Horizontino, que nem torcida tem, com todo respeito a esses times aí. Então, assim, o Vasco hoje chegou no seu melhor momento da Série A. 3 jogos sem perder, 2 vitórias e um empate, e 2 vitórias bem expressivas de modo geral, né? Apesar do placar magro, 1-0, e foram jogos bem difíceis para o Vasco, jogos decididos ali até a última gota de suor e tal. Foi um jogo contra o Grêmio, que é o quarto colocado, com 33 pontos, e um jogo contra o Atlético Mineiro, que tem um bom elenco, porém que vive uma péssima fase em termos de futebol. Tem Hulk, tem Paulinho, tem Pedrinho, tem o Pavon, tem o Vargas, lá atrás tem o Everson e tal, tem o Guilherme Arana, tem um bom time. Então, a vitória do Vasco hoje foi bem expressiva, tá, rapaziada? E aí, meu amigo, o Vasco, ele encosta. Ele encostou. Esse é o melhor momento do Vasco na Série A e até pela tabela, né? A tabela mostra, ó, o Vasco vem subindo degrau por degrau cada rodada, da 20ª saiu para a 19ª, agora para a 18ª, e detalhe, tá? Essa tabela, se tudo der certo aí pro Vasco na rodada, e o Bahia tropeçar, empatar ou perder, não sei o que vai acontecer, inclusive o Vasco acabou jogando uma pressão pro Bahia agora à tarde, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer, mas essa diferença pode ser ainda mais encurtada, porque o Vasco tem um jogo a menos, que é o jogo a menos contra o Lanterna, e esse aí sim, já está rebaixado para a Série B, que é o América Mineiro, eu já venho falando isso aqui faz 2 semanas. E aí, se o Vasco ganha mais um jogo, já pode ficar um ponto de sair do Z4, pô. 1 ponto ou 2 pontos. E eu já venho falando para vocês, eu confio muito mais no Vasco do que no Goiás. Tá? Ah, mas você está maluco, você está louco, você é um lunático. Pode me chamar aí, não tem problema nenhum. Mas isso eu não tô falando hoje não, tá? Para quem acha que eu tô falando isso hoje, não. Eu já falei isso faz 2 semanas. Antes do Vasco aí vencer o jogo de hoje e empatar aí contra o Bragantino semana passada. Então, assim, o Vasco, você pode até achar que vai cair.
Porém, cravar que o Vasco já caiu, não vai, tá? Eu lembro muito do Sport. Gente, eu sempre gosto de fazer comparações com o Sport, né? Com o meu Sport, óbvio. E com o nosso Sport, na maioria aqui do canal. Gente, o Sport sem presidente, com crise financeira acabado em 2021, naquela Série A, o Sport brigou para ficar até a 36ª rodada. Porque o Sport tem grandeza de fato sustentar, de batalhar até as últimas rodadas. O Bahia também, o Vasco também. Então são times ali que o recorte recente eles mostram o mesmo nível ali, né? No recorte recente, óbvio que eu estou me referindo. Até porque o Vasco e o Bahia não ganharam muito mais coisa do que o Sport nos últimos 10, 15 anos. A mesma coisa praticamente. O Bahia não ganhou nada, na verdade, mas sempre está ali no mesmo patamar do Sport, de modo geral, tá? Apesar de que o Sport faz um século XXI melhor do que o do Bahia, isso aí eu não tenho dúvidas nenhuma. Mas enfim, vamos pro jogo, né, rapaziada? Eu não quero esticar muito o vídeo, não. Estatística em tela para vocês, foram 16 finalizações do Vasco contra 10 do Atlético Mineiro. O melhor em campo pelo SofaScore foi o Léo Jardim, só que aí é que tá o grande detalhe. O Vasco, ele criou 4 oportunidades claras. Eu nem consegui pegar o print total aí para vocês do SofaScore. Mas o Vasco, ele criou 4 oportunidades claras. No segundo tempo, o Vasco tem pelo menos uns 5 contra-ataques de 3 contra 2. E o Vasco não soube aproveitar. O Verratti perdeu gol. O Peck perdeu uns 2 gols também, apesar de teve boa dinâmica, boa participação, prendeu a bola ali na reta final do segundo tempo. Peck conseguiu fazer apesar dos gols perdidos, ele conseguiu fazer uma boa movimentação também. Gostei de Praxedes hoje no jogo, deu um balanzinho ali no final, espetacular também. Então Praxedes é bom jogador também, gostei da atuação dele. Medel, garra, raça, mostrou entrega. E aí é que tá o ponto. O Atlético Mineiro não fez um bom jogo. O Atlético Mineiro só chegou nas finalizações de Hulk de fora da grande área. E aí Léo Jardim foi fundamental para fazer 2, 3 defesaças. Teve finalização de Hulk, teve uma cabeçada ali já no início do segundo tempo. Então Léo Jardim também foi fator fundamental para o Vasco vencer hoje. E de um modo geral, foi um jogo encarado pelos jogadores e pela torcida como se fosse uma final mesmo. E de fato foi. Os jogadores encararam assim, a torcida lotou o Maracanã, não é lotação máxima, mas preencheu bem o Maracanã, choveu pra caramba, e o Vasco, de fato, com muita entrega, muita batalha, venceu de forma merecida do Atlético Mineiro, tá? Acho que um agregado deveria ser uns 3-2 ali pro Vasco. O Vasco criou muitas situações, e o Galo dava muita liberdade nos contra-ataques e deixava os jogadores do Vasco com muita tranquilidade. E você via mais sangue nos olhos, mais tesão nos jogadores do Vasco do que nos jogadores do Atlético Mineiro. E eu acho que a vontade do Vasco de vencer prevaleceu hoje no jogo e o Vasco venceu com um gol ali no primeiro tempo, gol de Serginho no rebote que Everson deu. E aí ele debaixo da barra praticamente fez o único gol da partida. E o GE também errou gravemente nisso aqui, né? Que o Inter ia ganhar do Fortaleza, o Inter perdeu do Fortaleza de 1-0, tá? Rapaziada, esse vídeo aqui eu tô gravando de forma mais raiz. Minha imagem tá muito no plano de fundo aqui em segunda tela, lá em pequena, porque minha conexão com a internet hoje tá horrível, tá? Então eu tive que fazer um vídeo desse formato aqui, sem muita edição, para colocar para vocês, mas é isso. O Vasco ainda não caiu e eu já venho falando, para mim o Vasco não cai. Não estou cravando que não vai cair, mas eu acho que não vai cair, tá? Eu acho que não vai cair. Eu acredito muito mais no Vasco do que no Santos e no Goiás. Minha opinião, tá? Enfim, abraço aí para todo. Paê chegando, Paê muda patamar. E aí eu acho que a 3 pontos do 16º, com o Paê chegando, o time embalando, eu acho que o Vasco não cai não, tá? Tamo junto, gente. Abraço aí para todo mundo. Valeu!